Caramelo caiu em armadilha e estava morrendo congelado. Foi quando apareceu um idoso e a ajudou. O estalo seco rompe o silêncio branco. Caramelo desaparece na neve fofa, preso, tremendo, enquanto o vento do inverno do Alasca corta como lâminas invisíveis. O frio sobe por suas patas, endurece seus movimentos, apaga forças que já eram poucas. O mundo vira apenas vento, gelo e medo. Quando tudo parece perdido, um trenó surge entre a névoa congelante. Quem o conduz é Elias, um idoso de mãos marcadas pelo tempo, conhecido na pequena vila por sua disciplina rígida e seu silêncio persistente. Ele não armou aquela armadilha e sabe que, ao libertar o animal, poderá enfrentar a desaprovação de quem depende da caça para sobreviver ao inverno. Ainda assim, ele se ajoelha na neve, envolve Caramelo em peles grossas e o leva para sua cabana isolada às margens do rio congelado. Mas salvar é apenas o começo. Caramelo não confia. Mesmo ferido, tenta fugir na primeira oportunidade. O vento brutal e o uivo distante na floresta o fazem perceber que talvez aquele homem seja sua única chance. Enquanto isso, Elias enfrenta outro tipo de batalha. Sua artrite piora a cada esforço, e um acordo feito diante do conselho da vila o obriga a trabalhar dobrado para compensar o prejuízo da armadilha desativada. O inverno não perdoa ninguém. Nos próximos 6 meses, entre tempestades brancas, festivais de esculturas no gelo e a tradicional corrida de trenós que sustenta a economia local, homem e cão precisarão aprender a confiar um no outro. Cada pequeno avanço custará dor. Cada vitória exigirá sacrifício. E quando uma tempestade ameaçar o festival que mantém viva a vila, será justamente aquele cachorro desacreditado quem poderá mudar tudo. Mas o que ninguém imagina é que o verdadeiro desafio não está apenas no gelo. Está no orgulho de um homem que sempre viveu sozinho e no medo de um animal que já sofreu demais para confiar novamente. Se essa história já tocou seu coração até aqui, curta este vídeo. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada passo dessa jornada emocionante. Porque no frio mais implacável, às vezes o que salva não é a força, é o vínculo que nasce quando 2 seres decidem não desistir um do outro. O som foi seco, curto, cruel. Caramelo mal teve tempo de entender o que acontecia quando o chão branco cedeu sob seu peso leve. A neve parecia macia, mas escondia ferro frio. A dor atravessou sua pata como fogo invertido, um fogo que queimava congelando. Ele tentou puxar, girar, morder o metal, mas a armadilha estava firme, cravada sob a camada espessa que cobria o inverno do Alasca. O vento soprava forte, carregando partículas de gelo que batiam em seu focinho como pequenas agulhas. Seu pelo caramelo, sujo de estrada e sobrevivência, começava a endurecer com o frio extremo. O cheiro da neve era limpo, mas o medo tinha cheiro próprio, ácido, urgente, silencioso. Caramelo era um sobrevivente. Tinha 3 marcas que definiam desde sempre: resistência silenciosa, lealdade instintiva e uma desconfiança profunda dos humanos. Aprenderá nas ruas que depender demais significava sofrer depois. Mas ali, preso, com o frio invadindo seu corpo, sua resistência parecia pequena diante da imensidão branca. Ele latiu. Uma vez, depois outra. O som foi engolido pelo vento. O tempo, no frio extremo, não passa, pesa. As patas começaram a perder a sensibilidade. O tremor virou rigidez. Seus olhos âmbar procuravam qualquer movimento na linha infinita de árvores cobertas de neve. Então surgiu. Primeiro o som distante de lâminas deslizando sobre gelo. Depois a silhueta escura contra o branco absoluto. Um trenó cortava a paisagem com firmeza. À frente, não havia cães, mas um homem puxando com esforço controlado, acostumado ao peso e ao silêncio. Elias morava sozinho numa cabana de madeira próxima ao rio congelado. Esculpia figuras em troncos secos durante o inverno e vendia na pequena vila quando o clima permitia. Era conhecido por 3 características que ninguém contestava: disciplina rígida, generosidade discreta e um orgulho teimoso que às vezes isolava ainda mais. Ele viu um movimento estranho na neve. Parou. Aproximou-se devagar, atento. Ao afastar a camada branca com a bota grossa, encontrou os olhos de Caramelo. Não disse nada. Ajoelhou-se com dificuldade. A artrite protestou em suas mãos quando tocou o ferro congelado. Ele reconheceu o tipo de armadilha. Não era dele.
Sabia exatamente de quem poderia ser. Soltou um suspiro longo. Você não escolheu isso. Escolheu? Murmurou, mais para si do que para o animal. Caramelo rosnou fraco. Não por agressividade, mas por instinto. Elias tirou as luvas, mesmo sabendo que o frio queimaria sua pele envelhecida. Trabalhou com cuidado para aliviar a pressão do metal. O estalo que libertou a pata foi quase tão alto quanto o primeiro. Caramelo tentou se arrastar, mas caiu de lado. O frio já tinha avançado demais. Elias tirou uma das peles grossas que carregava no trenó, usadas normalmente para proteger suas esculturas do gelo, e envolveu o cão. Aquela mesma pele havia sido apresentada semanas antes na feira de inverno, quando ele explicará a turistas como os antigos moradores da região preservavam calor usando camadas naturais. Agora, salvava algo mais que madeira. Ele colocou o Caramelo sobre o trenó improvisado, onde também carregava corda, um pequeno kit de ferramentas e um cantil de metal. Tudo fazia parte de sua rotina de sobrevivência. No inverno do Alasca, ninguém saía despreparado. O caminho até a cabana foi lento. O vento aumentava. O céu começava a fechar em nuvens pesadas. O cheiro de lenha queimada já podia ser sentido antes mesmo de avistar a pequena construção de madeira escura. Dentro, o ambiente contrastava com o exterior cruel. O fogão a lenha crepitava. O ar tinha cheiro de pinho queimado e sopa simples de raízes. Elias deitou o Caramelo próximo ao calor, mas não perto demais. Sabia que aquecer rápido demais poderia ser perigoso. Molhou um pano com água morna, aquecida gradualmente, e pressionou com cuidado a pata machucada. Essa técnica ele aprenderá anos atrás ao ajudar um vizinho cujo cachorro sofrerá com congelamento leve. Caramelo abriu os olhos devagar. O calor doía, mas era um tipo diferente de dor. Uma dor que trazia vida. Mesmo assim, quando Elias tentou tocar seu focinho, ele virou o rosto. A desconfiança era mais forte que o alívio. Horas depois, o tremor diminuiu. A respiração ficou mais estável. Elias preparou um caldo ralo e colocou numa tigela improvisada. Deixou a uma distância segura. Caramelo observava cada movimento. A regra naquele lugar era simples. O inverno exige respeito. O frio não perdoa descuido. E cada decisão tem consequência. Ao anoitecer, a tempestade começou. A cabana rangia sob a força do vento. Do lado de fora, o mundo desaparecia em branco absoluto. Dentro, 2 sobreviventes dividiam o mesmo espaço. Um precisava reaprender a confiar. O outro precisava decidir até onde iria por um animal que nem era seu. E o inverno estava apenas começando. A manhã chegou. Sem cores. O céu era uma extensão opaca de cinza, e a luz parecia filtrada por camadas de gelo. Dentro da cabana, o calor do fogão a lenha ainda resistia, espalhando um cheiro constante de madeira queimada e ferro aquecido. Caramelo abriu os olhos devagar. A dor na pata era presente, mas diferente da noite anterior. Não era mais o choque congelante. Era uma dor viva, pulsante, sinal de que o sangue voltava a circular. Elias já estava de pé. Seus movimentos eram calculados, econômicos. A artrite deixava suas mãos rígidas nas primeiras horas do dia, mas ele não reclamava. Preparou mais água morna, limpou cuidadosamente o ferimento e aplicou uma pomada feita com ervas locais que guardava em pequenos potes de vidro. Ele aprenderá sobre aquelas plantas com moradores antigos da região, que ensinavam como extrair propriedades cicatrizantes das raízes resistentes ao frio extremo. Caramelo observava tudo. Não rosnou daquela vez. Apenas acompanhou cada gesto, atento. O vento havia diminuído, mas a trilha até a vila ainda estava coberta por neve recente. Elias precisava e sabia que a armadilha encontrada não passaria despercebida por muito tempo. Naquela comunidade pequena, qualquer mudança era notada, e havia regras não escritas sobre território e responsabilidade durante o inverno. Ele improvisou uma pequena proteção com tiras de tecido grosso ao redor da pata de Caramelo e o acomodou novamente no trenó. O cão hesitou ao ser colocado ali, mas não resistiu. O frio do lado de fora era argumento suficiente. A vila surgiu entre árvores altas cobertas de gelo. Pequenas construções de madeira, fumaça saindo das chaminés, o som distante de alguém partindo gelo no lago para pesca. A vida seguia, mesmo sob temperaturas severas. Na praça central, esculturas de gelo ainda permaneciam do festival recente.
Figuras de animais e símbolos tradicionais refletiam a luz pálida do dia. O inverno ali não era apenas obstáculo, era parte da identidade cultural. As corridas de trenó, as feiras de artesanato, as histórias contadas em encontros comunitários eram forma de manter o espírito aquecido quando o clima tentava endurecer tudo. Gunnar estava próximo ao armazém comunitário, conversando com 2 moradores. Alto, robusto, rosto marcado pelo frio constante, ele dependia da temporada de armadilhas para sustentar a casa. Quando viu Elias aproximar-se com o trenó, seu olhar mudou. Ele percebeu o tecido improvisado na pata do cachorro. A conversa parou. A tensão não precisava de palavras altas. Bastava o entendimento silencioso do que havia acontecido. A armadilha desativada representava prejuízo. E prejuízo, no inverno do Alasca, significava risco para toda a estação. O conselho foi reunido ainda naquela manhã dentro do salão comunitário, aquecido por um grande aquecedor a lenha. O cheiro de café forte preenchia o ambiente. Elias explicou onde encontrar a Caramelo. Disse que a armadilha estava parcialmente coberta pela neve recente, difícil de identificar. Gunnar confirmou que havia instalado dispositivos naquela área dias antes. As regras eram claras. Quem desativasse uma armadilha deveria compensar o responsável. Não era apenas questão de dinheiro, mas de equilíbrio comunitário. Elias aceitou a responsabilidade. Ofereceu trabalho extra para compensar o valor. Esculpiria peças adicionais para venda na próxima feira de inverno e dividiria o lucro. Sabia que isso exigiria esforço além do que seu corpo suportava com facilidade, mas manter a harmonia da vila era prioridade. Caramelo, deitado próximo à porta, sentia o cheiro denso de madeira e pessoas. Não entendia as palavras, mas percebia o peso no ar. Quando seus olhos encontraram os de Elias, houve algo diferente ali. Não era obrigação apenas. Era a escolha. O acordo foi selado. Ao saírem, o vento voltou a soprar mais forte. Elias puxava o trenó com passos firmes, apesar da rigidez nas articulações. Caramelo manteve-se quieto, observando a paisagem branca passar lentamente. Pela primeira vez desde que fora preso, não sentia apenas medo. Sentia que sua sobrevivência agora estava ligada àquele homem. E isso mudava tudo. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina silenciosa. O inverno mantinha seu domínio absoluto sobre a paisagem do Alasca, cobrindo árvores, telhados e o rio com uma camada espessa que rangia sob qualquer peso. Dentro da cabana, o som constante do fogo crepitando se misturava ao ruído ritmado da faca de entalhe deslizando pela madeira. Caramelo já conseguia apoiar a pata no chão por alguns segundos. A proteção improvisada ajudava, mas a recuperação exigia paciência. Ele não estava acostumado a depender de ninguém. Cada movimento cauteloso era uma batalha interna entre o instinto de fugir e a necessidade de permanecer. Elias trabalhava sentado próximo à janela estreita, aproveitando a luz pálida do dia. Suas mãos, endurecidas pelo frio e pela artrite, moldavam figuras de alces e aves típicas da região. Cada peça representava mais do que arte, era parte do acordo firmado na vila. Precisava produzir o dobro naquele mês. A dor nas articulações aumentava à medida que as horas passavam. Em certos momentos, ele fechava os olhos por alguns segundos, respirando fundo antes de continuar. Orgulho e responsabilidade eram forças que o mantinham firme. Caramelo observava tudo. Aos poucos, começou a se aproximar enquanto Elias trabalhava. Primeiro ficou deitado perto da porta, depois, próximo ao fogão, até que, numa tarde silenciosa, deitou-se ao lado da cadeira do idoso. O calor da madeira recém-cortada misturava-se ao cheiro resinoso que preenchia o ambiente. Quando Elias estendeu a mão lentamente, Caramelo não recuou. O toque foi breve, quase acidental, mas foi um marco invisível entre eles. Alguns dias depois, Elias decidiu testar algo novo. Retirou do depósito atrás da cabana um pequeno trenó leve, usado antigamente para transportar lenha curta. Amarrou uma corda macia ao redor do peitoral improvisado que havia confeccionado com tiras de couro guardadas de invernos anteriores. O couro já aparecerá antes, pendurado na parede como material de reparo para ferramentas. Caramelo hesitou ao sentir a pressão ao redor do corpo. O objeto atrás dele causava desconforto e lembranças instintivas de perigo. Seus músculos enrijeceram. Elias não forçou.
Caminhou alguns passos à frente, chamando com voz baixa. O vento soprava suave naquele dia, levantando pequenos redemoinhos de neve fina. Caramelo deu um passo, depois outro. O trenó deslizou quase sem resistência. Foram poucos metros, mas suficientes para despertar algo diferente. Nos dias seguintes, repetiram o exercício. Sempre distâncias curtas, sempre com cuidado para não sobrecarregar a pata em recuperação. O objetivo era duplo: fortalecer o cão e permitir que Elias transportasse pequenas quantidades de lenha sem forçar tanto as próprias articulações. O progresso era lento. Em uma das tentativas, Caramelo se assustou com o estalo distante do gelo do rio se expandindo com a queda brusca de temperatura. Correu instintivamente, puxando o trenó de lado e tombando na neve. A dor na pata o fez ganir baixo. Elias ajoelhou-se com dificuldade, segurando seu focinho até que a respiração desacelerasse. O contato foi firme e tranquilo. O cheiro de lã e madeira envolvia o momento. Naquela noite, enquanto o vento aumentava lá fora e a cabana rangia sob a pressão do frio intenso, Caramelo escolheu deitar-se mais perto de Elias. Não encostado, mas próximo o suficiente para sentir o calor compartilhado. A confiança ainda era frágil, como o gelo fino sobre o rio, mas estava começando a se formar. O inverno avançava com firmeza, como se quisesse testar cada limite daquela terra isolada do Alasca. O céu permanecia baixo, pesado, e o sol aparecia por poucas horas, lançando uma luz pálida que mal aquecia a superfície congelada do rio. Ainda assim, a rotina precisava continuar. Caramelo já caminhava com mais segurança. A pata, embora sensível, sustentava seu peso na maior parte do tempo. O trenó leve tornara-se parte dos dias. Ele puxava pequenos feixes de lenha que Elias cortava atrás da cabana, onde árvores antigas resistiam ao frio extremo. O som da lâmina contra o tronco ecoava seco, misturado ao farfalhar do vento entre galhos cobertos de gelo. Elias sabia que precisava atravessar o rio congelado naquela semana para buscar um lote de madeira melhor, guardado antes da primeira grande nevasca. Ele conhecia as regras do lugar. Nunca atravessar sem testar o gelo. Nunca confiar apenas na aparência da superfície branca. Sempre levar corda. Sempre marcar o caminho. A corda grossa, enrolada no trenó desde o primeiro dia em que Caramelo fora resgatado, voltou a ter importância. Elias amarrou uma ponta na própria cintura e a outra na estrutura do trenó. Caramelo observava atento, sentindo no ar algo diferente. O cheiro do gelo ali era mais úmido, mais profundo. Eles avançaram devagar. O rio parecia sólido, mas o som sob as botas de Elias era o que realmente importava. Pequenos estalos eram normais. Rachaduras longas e ocadas eram alerta. Caramelo caminhava à frente, o faro atento. O vento soprava constante, levantando cristais que batiam em seus olhos. No meio da travessia, o som mudou. Foi um ruído mais grave, como um suspiro profundo vindo das entranhas do rio. Antes que Elias pudesse reagir, uma fissura se abriu sob as patas de Caramelo. O gelo cedeu parcialmente, mergulhando uma das patas traseiras na água escura e cortante. O frio ali não era apenas gelado. Era violento. Caramelo tentou se erguer, mas a superfície ao redor começava a rachar. Elias agiu rápido. Firmou os pés, puxou a corda com força e chamou o cão com voz firme, sem desespero. A tensão da corda impediu que o peso se concentrasse no ponto frágil. Com esforço visível, Caramelo conseguiu impulsionar o corpo para frente. Elias o puxou para uma área mais espessa, onde o gelo resistiu. O momento durou segundos, mas pareceu longo como uma estação inteira. Já em segurança, Elias ajoelhou-se com dificuldade. Suas mãos tremiam mais pelo susto do que pelo frio. Ele retirou a pata molhada da água, secando-a imediatamente com um pano grosso que sempre carregava dentro do casaco. Sabia que, naquele clima, poucos minutos molhado poderiam causar danos graves. Caramelo respirava rápido. Seus olhos estavam arregalados, mas não havia fuga. Apenas alerta. O retorno à cabana foi silencioso. O vento aumentava, soprando neve fina que quase apagava suas pegadas. Dentro, Elias reacendeu o fogo com mais lenha do que o habitual. O cheiro intenso de madeira queimando encheu o ambiente. Ele aqueceu a água gradualmente e repetiu o procedimento cuidadoso de recuperação, evitando mudanças bruscas de temperatura.
Caramelo suportou o tratamento sem resistência. Naquela noite, algo mudou. Quando Elias sentou-se na cadeira, exausto, Caramelo aproximou-se devagar e apoiou o focinho sobre o joelho do idoso. Não foi por medo. Foi escolha. Elias passou a mão sobre a cabeça do cão, sentindo pelo ainda úmido, agora aquecido. Do lado de fora, o rio continuava a estalar sob o peso do inverno, mas dentro da cabana, a confiança deixava de ser frágil. Ela começava a se tornar firme como gelo espesso. O incidente no rio espalhou-se pela vila mais rápido que o vento cortante que varria as ruas cobertas de neve. No inverno do Alasca, cada acontecimento ganhava importância redobrada, pois qualquer descuido podia comprometer não apenas um indivíduo, mas toda a comunidade. Quando Elias apareceu na feira semanal com algumas esculturas recém-talhadas, os olhares eram atentos. O ar cheirava a café forte e peixe seco. Pequenas barracas de madeira exibiam peles, utensílios e peças de artesanato. O festival de esculturas de gelo ainda deixava vestígios na praça central, embora algumas obras já mostrassem rachaduras provocadas pelas mudanças bruscas de temperatura. Caramelo caminhava ao lado de Elias, agora sem o trenó. A pata estava firme, embora ainda sensível ao frio extremo. Ele mantinha a postura vigilante, mas menos tensa do que semanas atrás. Seu faro captava aromas misturados de fumaça, couro e pessoas reunidas. Gunnar aproximou-se com expressão séria. O caçador ouvirá sobre o ocorrido no rio. Para ele, aquilo reforçava um pensamento incômodo. O inverno não era tempo para experiências. Elias, ao assumir trabalho extra para compensar a armadilha desativada, estava forçando seus limites. Se algo lhe acontecesse, a vila perderia um artesão respeitado. A conversa foi contida, mas carregada de significado. Gunnar comentou que a próxima corrida tradicional de trenós, parte importante da cultura local e da renda de inverno, precisava de participantes experientes. O guia habitual havia sofrido uma lesão leve na perna e talvez não pudesse liderar os visitantes que chegariam em poucas semanas. Elias ouviu em silêncio. Participar significaria esforço físico intenso, algo que suas articulações castigadas dificilmente suportariam. Ao mesmo tempo, o evento representava uma oportunidade de compensar de vez o acordo feito com o conselho e ajudar Gunnar, que dependia das vendas durante o festival. O orgulho falou primeiro dentro dele. Sempre conduzir a sua vida sozinho. Nunca pedirá ajuda. Nunca demonstrar a fragilidade diante da vila. Aceitar aquele desafio seria admitir limites, ao mesmo tempo, arriscar-se além deles. Caramelo percebeu a mudança no corpo do idoso. O leve enrijecer dos ombros, o silêncio prolongado, o cheiro quase imperceptível de tensão. Nos dias seguintes, Elias intensificou o trabalho na cabana. Esculpia até que as mãos ficassem dormentes. O som repetitivo da lâmina cortando madeira preenchia as tardes curtas. Caramelo passou a puxar feixes maiores de lenha, agora com mais confiança. Cada esforço, porém, cobrava preço. A pata doía ao final do dia, e ele lambia o local discretamente quando pensava não estar sendo observado. Certa tarde, ao tentar levantar um tronco mais pesado, Elias perdeu o equilíbrio. Não caiu, mas precisou apoiar-se na parede. A dor nas mãos era. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Visível. Caramelo aproximou-se imediatamente, encostando o corpo nas pernas do idoso, oferecendo apoio silencioso. Naquele instante, Elias compreendeu algo que evitara admitir. Não precisava provar força a ninguém. Precisava preservar-se para continuar contribuindo. Na reunião comunitária que definiu os detalhes da corrida de trenós, ele tomou uma decisão. Aceitaria participar, mas com uma condição. Não conduziria um grupo grande nem competiria por velocidade. Guiaria um percurso menor, valorizando a experiência cultural, contando histórias locais ao redor das fogueiras preparadas ao longo do trajeto. A proposta foi bem recebida. A tradição permitia adaptações, desde que respeitasse as regras básicas de segurança e cooperação. Caramelo ouviu os aplausos contidos, sentindo a vibração no chão de madeira do salão. Ele não compreendia a dimensão da escolha, mas percebia que algo importante havia sido decidido. Elias havia deixado o orgulho ceder lugar à sabedoria.
E isso mudava o rumo do inverno. Os preparativos para a corrida transformaram a vila do Alasca em um cenário de expectativa contida. Mesmo sob temperaturas severas, havia movimento constante. Moradores reforçavam trilhas, marcavam trechos seguros sobre o lago congelado com estacas de madeira e lanternas protegidas por vidro grosso. O cheiro de óleo queimado e pinho recém-cortado misturava-se ao ar seco. Elias ajustava o antigo trenó guardado havia anos atrás. Lixou as lâminas de madeira, aplicou uma fina camada de cera especial para reduzir o atrito na neve compacta e reforçou as amarras com tiras de couro que já haviam sido usadas nos treinos com caramelo. Nada era improvisado, sem preparo. Cada ferramenta tinha sido apresentada na rotina da cabana. Cada material vinha de reservas organizadas antes do inverno. Caramelo observava cada movimento com atenção crescente. O peitoral de couro agora se encaixava melhor em seu corpo. Ele já não enrijecia ao senti-lo. Havia aprendido que aquele peso atrás de si não significava perigo, mas propósito. Os primeiros treinos foram curtos e controlados. Elias mantinha o percurso ao redor da cabana, depois avançava até a borda do rio, sempre testando o gelo com o bastão longo que carregava. Caramelo sentia a vibração da superfície sob as patas e reconhecia o som do gelo firme. O incidente anterior deixara marcas invisíveis, mas também ensinara cautela. O vento começou a mudar na semana da corrida. Rajadas mais intensas varriam a região ao entardecer, levantando cortinas de neve fina que reduziam a visibilidade. A vila mantinha a tradição de realizar o evento mesmo em clima rigoroso, pois o inverno fazia parte da identidade local. Cancelar significaria prejuízo financeiro e quebra de costume. Na manhã da corrida, o céu amanheceu encoberto. Visitantes vestindo camadas grossas de lã reuniam-se próximos à praça, onde esculturas de gelo refletiam a luz opaca do dia. O som de conversas misturava-se ao latido de outros cães treinados para percursos maiores. Elias posicionou o trenó na área destinada ao trajeto cultural. Ele não competiria por velocidade, mas guiaria pequenos grupos ao longo de um percurso seguro, contando histórias sobre como os antigos moradores utilizavam o rio congelado como estrada natural. Caramelo sentia a tensão no ar. O cheiro de expectativa humana era diferente de qualquer outro. Quando Elias segurou as rédeas, suas mãos estavam firmes, embora as articulações protestassem sob as luvas grossas. O primeiro grupo partiu sob vento moderado. O trenó deslizou suave. Caramelo manteve ritmo constante, atento aos comandos curtos e claros. O percurso inicial transcorreu com tranquilidade. No segundo trajeto, o clima mudou rapidamente. Uma rajada mais forte trouxe consigo neve fina e densa, criando uma parede branca que reduziu drasticamente a visibilidade. As estacas marcadas tornaram-se sombras quase invisíveis. O vento assobiava nos ouvidos, abafando os sons. Elias parou o trenó imediatamente. Sabia que avançar sem referência era arriscado. Os visitantes se entreolharam, inseguros. Caramelo ergueu o focinho. Entre o cheiro intenso de gelo e vento, ele captou algo familiar. Madeira queimada. As tochas cerimoniais acesas no ponto de partida deixavam um rastro sutil no ar, mesmo à distância. O faro apurado, treinado pelas ruas e reforçado pelos meses na cabana, reconheceu a direção. Ele deu um passo decidido. Elias percebeu o movimento. Confiou. Soltou levemente as rédeas, permitindo que Caramelo conduzisse em linha firme. O cão avançava com segurança surpreendente, ajustando o trajeto conforme o cheiro ficava mais intenso. Aos poucos, as sombras das primeiras estacas reapareceram. O grupo retornou à área segura, sob aplausos contidos e aliviados. O esforço, porém, cobrara seu preço. As mãos de Elias tremiam sob as luvas. A dor nas articulações intensificara-se com o frio extremo e a tensão. Caramelo, apesar do cansaço evidente, manteve-se ereto ao lado do trenó. Naquele dia, sob vento branco e visibilidade quase nula, algo ficou claro para todos na vila. O cão que fora encontrado preso, na neve agora, guiava pessoas através dela. Após o dia da corrida, a vila do Alasca permaneceu em estado de reconhecimento silencioso. O feito de Caramelo espalhou-se entre moradores e visitantes, não como espetáculo exagerado, mas como exemplo de coragem e instinto. Ainda assim, a rotina não diminuía sua exigência. Elias pagou um preço físico pelo esforço.
Na manhã seguinte, suas mãos estavam mais rígidas do que nunca. Demorou longos minutos diante do fogão até conseguir fechar completamente os dedos ao redor da caneca quente. O calor subia devagar pelas articulações inflamadas, trazendo alívio parcial. Ele sabia que precisava reduzir o ritmo por alguns dias, mas o inverno não oferecia pausas generosas. Caramelo também sentia o corpo pesado. Seus músculos estavam tensos pelo esforço contra o vento forte da tempestade branca. A pata que havia sido ferida meses antes latejava levemente nas primeiras horas do dia, lembrando de sua fragilidade passada. Ainda assim, ele se mantinha atento, como se temesse que qualquer descuido pudesse levá-lo novamente ao gelo oculto. Com o fim da corrida, visitantes deixaram a região, mas a vila entrou em uma fase diferente do inverno. Pequenas elevações da temperatura durante o dia começaram a criar camadas superficiais mais macias sobre a neve antiga. Esse período exigia cuidado redobrado, pois armadilhas instaladas semanas antes podiam ficar parcialmente expostas ou deslocadas. Foi durante uma caminhada curta, próxima a uma área de pinheiros baixos, que Caramelo detectou algo estranho. O cheiro metálico estava misturado ao odor úmido da neve em transformação. Ele parou abruptamente, o corpo rígido, o focinho direcionado para um ponto quase invisível sob a camada branca. Elias observou a mudança de postura. Aproximou-se com cautela, usando o bastão longo para sondar o local. O toque revelou ferro escondido sob poucos centímetros de gelo. Uma armadilha, antiga, deslocada pelo degelo parcial. Se alguém pisasse ali sem perceber, poderia se machucar seriamente. Elias desativou o mecanismo com cuidado, usando as ferramentas que sempre carregava no cinto de couro. Enquanto trabalhava, refletia sobre quantas outras poderiam estar ocultas na região. O sistema de marcação funcionava bem em condições estáveis, mas o clima instável criava riscos imprevistos. Nos dias seguintes, ele decidiu percorrer áreas próximas à vila para verificar possíveis perigos. Não era obrigação formal, mas responsabilidade moral. Caramelo acompanhava cada passo, usando o faro como guia. Em 2 ocasiões, encontrou armadilhas mal posicionadas ou deslocadas pelo gelo em movimento. A notícia chegou ao conselho comunitário. A discussão foi intensa. Gunnar, inicialmente resistente a mudanças nos métodos tradicionais, ouviu atentamente os relatos. Ele compreendia que a segurança coletiva precisava estar acima do costume rígido. As tradições da vila sempre permitiram adaptações quando a realidade exigia. A sobrevivência no inverno dependia dessa flexibilidade. Foi proposta a substituição gradual de armadilhas metálicas por sistemas mais visíveis e controlados, com sinalização reforçada durante períodos de degelo. Isso significava investimento adicional e mudança de prática, mas também proteção para crianças que começavam a brincar mais longe de casa com a aproximação da primavera. Caramelo participou involuntariamente de outra descoberta importante quando, ao seguir o cheiro de madeira recém-cortada próximo à margem do rio, indicou a presença de um ponto frágil no gelo que poderia ceder sob peso maior. Elias sinalizou o local com estacas e corda colorida. A vila começou a ver o cão não apenas como sobrevivente, mas como colaborador. Dentro da cabana, as noites tornaram-se mais tranquilas. O vento ainda soprava, mas havia uma sensação diferente no ar. O inverno começava a perder sua força absoluta, e sob a neve que derretia lentamente, antigas marcas eram reveladas e corrigidas. Os dias tornaram-se ligeiramente mais longos no Alasca. A luz permanecia por mais tempo sobre os telhados cobertos de neve, e o brilho do gelo começou a adquirir tons azulados durante a tarde. O degelo avançava de forma cautelosa, criando pequenas poças que refletiam o céu ainda frio. O inverno não havia terminado, mas sua rigidez absoluta começava a ceder espaço a uma transição delicada. Na cabana, Elias reorganizava as ferramentas com movimentos mais lentos. A participação na corrida e as caminhadas para verificar a armadilha haviam cobrado um preço alto de suas articulações. Algumas manhãs exigiam esforço redobrado apenas para fechar os botões do casaco grosso. Ainda assim, havia serenidade em seu olhar. O trabalho extra com as esculturas fora suficiente para cumprir o acordo com Gunnar. A compensação estava encerrada. Caramelo percebia mudança no ritmo da casa. Já não havia a mesma urgência. Ele circulava com confiança maior, explorando os arredores com passos firmes.
A pata antes ferida agora sustentava corridas curtas sobre a neve mais macia. O cheiro do armudará. Havia umidade, terra despertando sob o gelo e resquício de folhas soterradas por meses. Certa tarde, enquanto caminhavam próximos à margem do rio, Caramelo parou abruptamente. Seu faro captava algo diferente, misturado ao cheiro de madeira úmida. Elias seguiu seu olhar e notou duas crianças da vila explorando uma área onde o gelo começava a enfraquecer. O riso delas ecoava leve, alheio ao risco invisível. Caramelo avançou alguns passos e latiu com firmeza, um som curto e insistente. Não era alerta de medo, mas de aviso. Elias compreendeu imediatamente. Aproximou-se das crianças e explicou, com calma, que o degelo criava bolsões frágeis sobre a superfície aparentemente sólida. Marcou o local com estacas coloridas que trazia no trenó leve. A notícia espalhou-se rapidamente. Pais responsáveis passaram a redobrar a atenção, e o Conselho Comunitário decidiu organizar uma reunião para discutir segurança durante a transição de estação. A tradição da vila sempre valorizara o aprendizado coletivo. Histórias antigas eram contadas como forma de ensinar prudência, e agora novas experiências somavam-se a esse repertório. Gunnar compareceu à reunião. Seu semblante já não era rígido como antes. Ele reconheceu publicamente que as mudanças propostas nas armadilhas haviam evitado possíveis acidentes. A adaptação dos métodos de captura para versões mais visíveis e sinalizadas estava funcionando. A economia local permanecia estável e a segurança havia aumentado. Para Elias, aquele reconhecimento trouxe alívio silencioso. Não buscava elogios, mas precisava saber que sua decisão de intervir meses antes fizera sentido. O orgulho que antes o isolava agora transformava-se em pertencimento. Na cabana, as noites passaram a ter outro som. Em vez do estalar agressivo do gelo se expandindo, ouvia-se o gotejar suave da neve derretendo do telhado. O cheiro de terra úmida entrava pelas frestas quando o vento diminuía. Caramelo começou a dormir encostado à cadeira de Elias, não mais a certa distância. O contato era natural. A desconfiança que o acompanhará desde o resgate dissolvera-se como a neve ao sol fraco da primavera nascente. O ambiente externo também se transformava. Pequenos galhos antes rígidos exibiam brotos discretos. O rio, ainda majoritariamente congelado, apresentava faixas de água corrente nas bordas. O degelo não representava apenas mudança de clima. Representava renovação. E naquela renovação, homem e cão já não eram dois sobreviventes dividindo o espaço. Eram parte ativa de uma comunidade que aprendia com o inverno. A primavera ainda não tinha chegado de fato, mas o clima no Alasca mostrava sinais claros de transformação. A neve endurecida começava a ceder, formando trilhas úmidas que revelavam o solo subjacente e pequenas plantas que resistiam ao frio extremo. O ar carregava cheiro de terra e pinho úmido, e o som distante de água correndo substituía os estalos constantes do gelo. O ambiente estava em transição, e com ele as rotinas de Elias e Caramelo também mudavam. Caramelo já não era mais apenas o cão que seguia o homem. Ele tornara-se um parceiro ativo nas tarefas diárias. Quando Elias carregava feixes de madeira, Caramelo ajudava a puxar o trenó sem hesitar. Seu corpo, forte e ágil, respondia com confiança, e os olhos mostravam alerta e inteligência. A relação entre os dois evoluíra lentamente, moldada pelo esforço compartilhado e pelos perigos enfrentados. O respeito mútuo tornara-se natural. As manhãs eram preenchidas com pequenas aventuras. Elias levava Caramelo para inspecionar pontos frágeis do gelo, verificar armadilhas sinalizadas e recolher madeira caída. Cada passo exigia cuidado, mas também permitia momentos de conexão. Caramelo sentia a energia do homem, a determinação de seguir mesmo quando o corpo reclamava, e isso reforçava seu vínculo. A disciplina e generosidade de Elias combinavam-se com a lealdade, resistência do cão, criando uma parceria sólida. Durante uma inspeção no bosque próximo à vila, Caramelo farejou algo incomum. Seguiu com determinação, ignorando a neve molhada sob suas patas. Elias percebeu a mudança na postura e seguiu de perto. Entre árvores cobertas por gelo derretido, encontraram um pequeno filhote de raposa preso em um emaranhado de galhos quebrados. O animal estava assustado, tremendo, mas sem ferimentos graves. Elias cuidadosamente libertou o filhote, usando técnicas que aprenderá observando antigos moradores e os padrões de cuidado com animais selvagens.
Caramelo observava cada gesto, acostumado a lidar com fragilidade e recuperação. O filhote, ao se sentir seguro, aproximou-se do cão. O contato foi breve, mas demonstrou a capacidade de Caramelo de confiar e proteger, não apenas sobreviver. A notícia da pequena ação altruísta de Elias Caramelo espalhou-se pela vila, reforçando a percepção de que aquele cão não era mais apenas um animal resgatado, mas parte integrante da comunidade. Algumas crianças começaram a observá-lo com curiosidade e admiração, aproximando-se lentamente, respeitando sua cautela. Nas noites seguintes, o contato entre Elias e Caramelo tornou-se ainda mais simbólico. O cão dormia mais próximo, permitindo que o calor compartilhado fortalecesse ambos. A vulnerabilidade presente nos primeiros dias de resgate havia se transformado em confiança mútua, e a sensação de pertencimento crescia. Enquanto a neve continuava a derreter, revelando o solo fértil e as trilhas do bosque, Elias percebeu que o inverno rigoroso havia criado algo além da sobrevivência. Ele e Caramelo haviam construído uma parceria fundamentada em respeito, paciência e esforço. O vínculo ia além da necessidade imediata. Era emocional, profundo e transformador. O degelo externo refletia o degelo interno de ambos. A vila, os moradores, até a própria natureza começavam a perceber que o trabalho conjunto e a atenção aos pequenos detalhes faziam a diferença. Caramelo, outrora um cão de rua desconfiado, tornará-se símbolo de coragem e lealdade, inspirando ações cuidadosas e generosidade silenciosa. O inverno finalmente começava a ceder por completo no Alasca. A neve antiga estava encharcada e pesada, mas o solo sob ela começava a mostrar tom de marrom e verde, sinais de que a vida resistia mesmo sob o frio extremo. Pequenos rios formados pelo degelo corriam entre árvores cobertas de gelo que agora cediam lentamente à gravidade. O ar carregava cheiro de água, madeira úmida e o leve perfume das plantas que despertavam. Havia silêncio absoluto em alguns trechos, interrompido apenas por passos cuidadosos sobre a neve úmida. Elias ajustava o trenó pela última vez naquela temporada. O equipamento leve já estava gasto, mas ainda funcional. Cada corda, cada tira de couro e cada amarra carregava a memória de semanas de esforço e aprendizado. Caramelo observava com atenção, farejando a madeira recém-cortada e o cheiro do homem que se movia em meio a cheiros familiares. Havia confiança no ar, não apenas de um lado, mas de ambos. O cão e o homem haviam superado o isolamento e a dureza do inverno juntos. O dia era especial. A vila se preparava para a última celebração de inverno antes da transição completa para a primavera. Pequenos grupos de visitantes e moradores reuniam-se em volta do rio, agora parcialmente aberto, para participar de tradições de contos, pequenos passeios com trenós. Histórias se mantinham viva a cultura do lugar. Elias guiaria Caramelo para conduzir o último percurso, mas desta vez não havia preocupação. O cão estava confiante, forte e atento. Ao iniciar o trajeto, Caramelo avançou firme sobre a neve úmida, seus passos precisos. A pata que outrora estivera presa na armadilha suportava agora corridas leves e movimentos rápidos. Elias manteve-se próximo, observando cada reação, cada mudança de ritmo do cão. Havia cumplicidade silenciosa entre eles. Visitantes sorriram ao perceber que o cão, antes resgatado, guiava com segurança o pequeno grupo, mostrando coragem e inteligência. O percurso passou por pontos simbólicos da vila. A cabana onde tudo começou, o bosque onde Caramelo ajudara a localizar armadilhas perigosas e a margem do rio, onde enfrentaram juntos o frio cortante do inverno passado. Cada local trazia memória de esforço, cuidado e superação. O vento soprava suave, carregando aromas de lenha, pinho e o leve frescor da água derretida. Quando o grupo chegou à margem final, Elias sentou-se sobre um tronco seco e Caramelo deitou-se ao lado, o corpo quente e relaxado. As crianças se aproximaram, agora sem medo, acariciando pelo macio do cão. Os moradores reconheceram o trabalho de Elias, sua paciência e a força de Caramelo, celebrando o vínculo que haviam construído. O sol, fraco, iluminava a cena com tons dourados alaranjados, refletindo na neve úmida. Elias acariciou Caramelo, olhando para os olhos do cão, sentindo gratidão e orgulho silenciosos. Não havia palavras que pudessem expressar tudo o que haviam passado juntos: o medo, a dor, a desconfiança, a recuperação e, finalmente, a confiança mútua. Caramelo levantou a cabeça, olhou em volta e latiu baixo,
quase como uma saudação à vila e ao homem que agora fazia parte de sua vida. Elias sorriu, sentindo que aquele inverno, por mais cruel que fosse, havia transformado ambos. Não apenas em sobreviventes, mas em parceiros, amigos e membros de uma comunidade que aprendia a valorizar cuidado, coragem e lealdade. Quando o último feixe de sol desapareceu no horizonte, o vento trouxe consigo promessa de dias mais longos e temperaturas mais suaves. A neve ainda cobria parte do terreno, mas o calor crescente anunciava a renovação. Elias e Caramelo permaneceram lado a lado, contemplando a paisagem, cientes que tinham atravessado não apenas o inverno rigoroso do Alasca, mas também o gelo invisível da desconfiança e da solidão. Ali, sob o céu ainda frio, mas iluminado, o Mano e Cão encontraram algo maior do que sobrevivência. Encontraram lar, amizade e o poder de acreditar no outro. A estação rigorosa tinha passado, mas a história deles apenas florescia. Fim. Você chegou até aqui. Então comente saúde, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.